Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar então, vamos dar continuidade aqui no estudo que a gente está fazendo do livro da Catherine Ponder, é o nome da autora do livro, e o nome do livro é As Leis Dinâmicas da Prosperidade. Então esse livro a gente já usou para fazer os 21 dias de pensamento próspero, 21 dias em que a gente ficou ali de sentinela na porta da nossa mente para não deixar os pensamentos negativos se instalarem. Eles continuaram passando, claro, porque não há como cessar os pensamentos. A gente viu, eu li uma frase que tentar calar a mente é como tentar enterrar a sombra, é impossível. Porém, o segredo é que a gente não deve se identificar com os pensamentos. É diferente a gente tentar calar a mente e deixar o pensamento passar. Tentar calar a mente é impossível, mas não ir atrás, não pegar na mão do pensamento negativo e seguir com ele lá para o fundo do poço da depressão, lá para o reino da falta e da escassez, é possível. Para isso a gente tem que ser o observador consciente, a gente tem que estar no presente, que assim se a gente estiver ali também na porta da nossa mente, mas estiver perdido no passado ou no futuro, os pensamentos negativos entram e fazem a festa. Então é isso que a Catherine Ponder, ela que é uma pastora de uma igreja lá nascida nos Estados Unidos, ela diz que é isso que é a chave para que a gente transforme uma vida de falta e escassez em uma vida de absoluta plenitude, de prosperidade em todos os setores. Ou seja, para que a gente cocrie, essa é a chave para que a gente cocrie com Deus aquela vida que Ele está sonhando para a gente, que só pode ser a vida, ou seja, o pacote completo de abundância e prosperidade em todos os setores, que é isso que interessa. Não interessa a prosperidade apenas em um setor e o outro ficar na falta, que aí a gente não tem plenitude. Então ela está trazendo aqui várias leis que ela diz que, se colocadas em práticas, elas são leis dinâmicas que promovem o movimento, mas da nossa parte nós temos que estar dispostos. Quanto eu estou disposto, quanto eu estou disposta a então me desapegar daquilo que está me fazendo ficar identificada com os pensamentos negativos, identificado com os pensamentos negativos. Quanto eu estou disposto ou disposta a fazer essa mudança, a dar essa virada de chave, porque só depende da gente, única e exclusivamente da gente. Deus que é a nossa centelha, pode fazer isso, mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então é isso, vão aparecendo maneiras de fazer, vão aparecendo chaves, vão aparecendo insights e a gente aceita e faz a nossa parte ou não, mas aí é só uma questão de tempo, porque estamos todos em evolução, desde uma pedra até um ser humano e até o planeta, estamos em evolução e o caminho é seguir para frente. A gente pode até parar um pouco, mas a gente segue para frente. A vida dá um empurrão, dá um tranco, porque o importante é seguir, é continuar. Mas vai cada um no seu ritmo, né? E aqui ela falou na última lei, que é a lei da autoconfiança, ela disse que alguém já disse que é quem pensa que pode que consegue realizar. Então só depende da gente. Se a gente pensa que pode, a gente faz. Se a gente pensa que a gente não pode, a gente não faz e fica esperando o próximo momento, porque o único objetivo nosso aqui é nos melhorar como ser humanos. É o nosso único trabalho aqui. A única coisa que a gente pode fazer pelo planeta, pelo nosso próximo, para agradar a Deus, é nos melhorar, só isso. E a gente se melhora quando a gente vê o todo, quando a gente está trabalhando só ali em redor do nosso umbigo, com certeza, como a professora Lucilena explica, essa subida ela é piramidal. E se a gente está só pensando na gente, a gente está descendo. E quando a gente desce a pirâmide, a gente está se afastando do outro. Quando a gente está a gente sabe se a gente está subindo, quando a gente está se aproximando do outro. Quando a gente aceita que o outro possa ter ideias, possa pensar diferente da gente e que ainda assim ele não é nosso inimigo, que não há inimigos, não é uma guerra.
que é tão interessante saber qual é o ponto de vista do outro. Quem sabe não tem alguma coisa que como ela mesma exemplificou em um vídeo, nunca a gente deu um passo assim, que depois a gente se arrependeu e a gente se lembrou, olha, aquela pessoa me disse, uma pessoa me disse, eu não dei ouvidos, porque eu já tinha a minha verdade ali fechadinha, eu já estava ali, eu não dei ouvidos. Então, quando a gente pensa no todo, a gente está com certeza subindo a pirâmide, a gente está se aproximando. E aí, nesse vídeo anterior, eu pensei, ela disse também que a gente tem que viver a vida com um pensamento filosófico. Aí eu fui buscar uma frase que eu tinha na cabeça, mas não lembrava inteira, né, nesse vídeo anterior, sobre a autoconfiança, que é do filósofo Sêneca. Ele diz: nossa falta de confiança não é o resultado da dificuldade. A dificuldade vem da nossa falta de confiança. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que as coisas são difíceis. Ou seja, pode até parecer difícil, mas quando a gente ousa, a gente vê que não era aquele bicho de 7 cabeças. Então é essa coisa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É difícil porque a gente não ousa ou não, a gente não ousa porque é difícil? Ele está afirmando que que não é difícil, só parece difícil porque a gente não ousa, não é isso? Isso então é sobre a autoconfiança, que é uma das chaves que ela diz que é uma das coisas que a gente deve desenvolver se a gente quiser alcançar a prosperidade. E então aqui a gente vai para o capítulo 17, que ela diz que é um dos capítulos que não estava nas primeiras edições, porque ela disse que é um capítulo que, a exemplo do capítulo 10, que é aquele que ela falava do dízimo, que é um capítulo polêmico. Então vamos lá ver por quê. O nome do capítulo é A Lei do Charme. Sir James Barrie certa vez escreveu sobre o poder do charme. Se você o tem, não precisa de mais nada. E se você não o tem, nada mais que você tenha interessa. Uau! É interessante o ponto de vista dele, mas, meu Deus, quer dizer, se você tem charme, não precisa de mais nada. E se você não tem, nada mais que você tenha interessa. Então, é tudo, o charme é tudo. A palavra charme fascina a maioria das pessoas. Uma vez que eu estava em uma palestra para um clube feminino no Alabama, o único homem presente era um executivo que tinha feito a palestra dele antes. Imediatamente após a sessão, a presidente do clube disse: nós sabemos como você é ocupado. Por favor, fique à vontade para ir embora se sua agenda exigir. Ele respondeu: não, eu quero ficar para ouvir o que a oradora tem a dizer sobre o charme. Os homens também se interessam sobre esse assunto. Esse assunto, aliás, foi trazido à minha atenção pela primeira vez há 20 anos, quando fiz as anotações originais para este capítulo. Tais esboços foram descartados depois que a versão final foi escrita. Numa época em que o triturador de papel não era popular, um zelador encontrou aquelas notas em minha cesta de lixo e perguntou se poderia ficar com elas para estudá-las. Eu também quero saber mais sobre o charme. Mas, recentemente, fui convidada para falar para 500 senhoras do Country Club de Phoenix sobre o charme. E que tumulto isso causou? Por quê? Muitos dos maridos também queriam ir à palestra. O termo charme encanta as pessoas porque é quase indecifrável, indescritível, e o mistério dele rende fascinação. Todavia, o dicionário descreve charme como a capacidade de cativar, agradar ou de encantar. Esse é, com efeito, um aspecto do charme, mas não é toda a verdade sobre ele. Ainda assim, apenas este aspecto do charme já faz que a maioria das pessoas queira dominá-lo em suas muitas facetas. Eu acredito que, não sei se é exatamente isso, mas talvez seja também aquela coisa, o que ela chama de charme, talvez possa ser também aquela coisa do... Quando a pessoa tem aquela aura, tem quando a pessoa transmite parece que ela tem um magnetismo, o magnetismo pessoal, né? Parece que a pessoa tem
irradia, tem uma energia que atrai as outras, não é? Assim, às vezes a gente está perto de uma pessoa e a gente parece que ela é enorme, não é assim? Eu acredito que talvez possa ser que seja isso o charme também, mas vamos ver como ela vai explicar aqui a continuação. Como fui apresentada ao charme? Muitas décadas atrás, tive uma experiência no meu primeiro ano no ministério que me fez querer saber mais sobre essa coisa chamada charme. Numa noite de verão, recebi um telefonema urgente de uma jovem senhora que insistia em me ver imediatamente. Quando ela entrou em meu estúdio, ela era tão bela e afável que devo admitir que fiquei muito impressionada com o charme dela, que fiquei mais impressionada com o charme dela do que com os problemas, ainda que não fossem para ser subestimados. Ninguém como ela tinha cruzado meu caminho ainda, nem enquanto eu ainda trabalhava no mundo empresarial, nem depois como ministra. Talvez fosse o meu aspecto estritamente feminino se reafirmando, mas eu fiquei fascinada quando descobri que ela era a dona de uma escola de modelos, da qual ela era a melhor propaganda. Depois de aconselhá-la, nós oramos pela solução divina dos problemas dela. Quando ela se levantou para sair, eu lastimei que a nossa entrevista tivesse terminado pensando: aí está alguém que eu provavelmente nunca mais verei. De maneira inocente, presumi que as pessoas do mundo glamouroso das passarelas e da moda não deveriam prestar muita atenção ao pensamento religioso. Poucos domingos depois, no entanto, eu a vi sentada na congregação. Logo iniciamos uma amizade que estava destinada a durar várias décadas e milhares de quilômetros. Ela, que tinha vindo a mim para ser aconselhada, também me aconselhou no desenvolvimento do meu interesse no fascinante assunto do charme. Aí eu acho que é bem lógico, né? Se é para ser uma... Eu vi uma vez, tinha um amigo dentista que, quando eu cheguei, a secretária dele tinha um sorriso lindíssimo, tinha, meu Deus, uns dentes assim, não essa coisa, não é uma crítica, mas essa coisa assim dos dentes agora que está tão em moda, que são iguaizinhos, que é uma coisa muito perfeita. Eu acho mais bonito assim quando tem quando eu puder arrumar os meus, vou pedir para pôr um pouco de assim, parecendo que tem um pouco de imperfeição, o mais natural possível. E no mais natural possível, a secretária dele tinha um sorriso lindíssimo, tinha os dentes lindíssimos. E aí eu falei: nossa, a melhor propaganda que você tem pro seu consultório é o sorriso da sua secretária. Ele falou assim: mas não é? Então é a mesma coisa aqui com relação a essa pessoa que ela disse, que era chefe de uma agência de modelos. O que o charme tem a ver com a prosperidade? Você pode estar pensando, mas o que o charme tem a ver com a prosperidade? Resposta: tudo. Mas por quê? Porque, embora o charme tenha muitas facetas, se ele pudesse ser definido em apenas uma palavra, esta palavra seria harmonia. Harmonia da mente, do espírito, do corpo, nos relacionamentos, nos eventos da vida e na atmosfera em que ela vive e trabalha. Agora ela explicou melhor, né? O charme, então, não é uma só coisa, é um pacote. Então, aquilo que o senhor disse ali, a frase que abre o capítulo, agora dá para ser melhor compreendida. Quem tem esse pacote aí tem tudo. Quem não tem, né, tem que ver o que não tem aqui. Então tem que haver harmonia. E eu concordo com ela que tem que haver harmonia também, especialmente entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz, não é? Aquela entre as nossas atitudes e aquilo que a gente é no nosso interior, as nossas atitudes externas e aquilo que a gente é no nosso interior. A harmonia é a primeira condição para a verdadeira prosperidade e para o sucesso. Enquanto a desarmonia desvia, repele e dissipa o bem da pessoa, a harmonia atrai tudo isso para ela. 2 executivos texanos desenvolveram um conglomerado de bancos, companhias de seguros e incorporadoras imobiliárias de costa a costa nos Estados Unidos. Eles agora gozam um estilo de vida bastante cosmopolita. No entanto, há pouco tempo eles explicaram a um novo empregado:
Nossa primeira exigência é que nossos empregados trabalhem discretamente, com facilidade, em paz e em harmonia. Nós não permitimos pressa, estardalhaço, alvoroço de telefones tocando, nem de equipamento de escritório, e não permitimos fofoca entre nossos funcionários. Desenvolvemos um amplo negócio multimilionário insistindo na harmonia, na paz e na confidencialidade em cada aspecto da nossa organização. Esse novo empregado comentou: imagine sentar em um escritório onde milhões de dólares são gerados e mesmo assim permanecer em tamanho silêncio e harmonia que eu poderia ouvir um alfinete cair. O charme é harmonia e a harmonia atrai prosperidade. Então aqui a gente entendeu bem, né, gente? Ela então deu um codinome para a harmonia, chamou de charme, e aqui então eu me permito dizer então que a harmonia, que isso a gente pode chamar também de equilíbrio, não é? Pode ser que seja também, né? Porque se tudo isso não tiver em equilíbrio na gente, também não deve ter esse resultado. O charme soluciona problemas. A vida pode ser linda, ela não precisa ser chata, cheia de problemas ou frenética. E essa não somente é a mensagem da maioria das grandes religiões mundiais, filosofias e estudos metafísicos, é também a mensagem básica do charme. Todas as pessoas normais procuram, em algum nível, o charme na vida na forma da harmonia. O desenvolvimento do charme leva ao progresso individual, tanto interno quanto externo. Uma autoridade no assunto certa vez disse ser grata pelas circunstâncias infelizes da vida dela, pois justamente estas a tinham feito perceber a importância de apurar o charme. A despeito de como você vê o charme, o que a humanidade deseja é ter mais charme na vida. E por que não? Esse é um desejo básico concedido por Deus. Libertar-se dos aborrecimentos é uma necessidade universal que não deveria ser suprimida, mas expressa de formas definitivas, construtivas e satisfatórias. Macbeth, de Shakespeare, descreve uma vida charmosa como aquela protegida do mal, como que através da mágica. O charme dá à pessoa autoconfiança e aquele que a mais, que ajuda a pessoa a enfrentar e vencer os obstáculos do seu caminho. Aqui fica bem mais claro, né? Porque quando a pessoa tem autoconfiança, ela irradia esse magnetismo, essa autoconfiança, ela se irradia, e é isso que a gente acha que faz que a gente pensa que a pessoa ela seja tão superior, né? Porque ela é segura dela, né? Os problemas arrumam um modo de se transformar em soluções quando a pessoa é capaz de enfrentá-los com a confiança e o equilíbrio interior vindos do charme. E ela diz também o equilíbrio. Tais aspectos podem fazer da vida uma aventura excitante, em vez de uma experiência repleta de tédio. E é disso que se trata uma vida charmosa. Emerson poderia estar descrevendo os benefícios do charme quando escreveu: grandes corações enviam forças secretas que incessantemente atraem grandes acontecimentos. Uma vez recebi uma crítica construtiva de um famoso crítico que era qualquer coisa menos construtiva. Nada estava certo, nem na minha palestra, nem no local onde ela foi realizada. Ele reclamou que as ideias apresentadas por mim simplesmente não funcionariam para ele. Quando consultei meu grupo de orações sobre como lidar com a situação, eles sugeriram que começássemos a afirmar para aquele viúvo solitário, infeliz e crítico: você anda pelo círculo de charme do amor divino e agora você se torna irresistível a seu mais alto bem. Olha que frase forte, bonita, né? Poderosa. Essas palavras funcionaram mais cedo do que nós esperávamos. Ele conheceu a viúva de um ferroviário que não queria se casar com ele
para não perder os substanciais benefícios que recebia como pensão. Porém, ela ficava feliz em ser amiga dele. Em pouco tempo, foram juntos a uma das minhas palestras, sentando-se juntos na primeira fila e de mãos dadas. Depois dessa primeira palestra, essa viúva olhou o acompanhante dela e disse muito inocentemente: a palestra dela não foi maravilhosa? Isso pôs um fim às atitudes desarmoniosas e críticas daquele homem que logo estava levando uma vida feliz com a companheira que esperava por tanto tempo. O charme da harmonia se restabelecera na minha palestra. O charme não tem idade. Marjorie Wilson nos garantiu: o charme não tem uma idade particular. Velhos, jovens e todos os intermediários podem ser perfeitamente adoráveis. A senhora Ponder, minha finada sogra, provou-me isso. Ela tinha uns 60 anos quando a conheci e viveu até os 89. Nesse período sempre foi uma mulher encantadora. Embora nunca tenha feito o curso de Dale Carnegie, sempre falava com as pessoas nos termos dos interesses delas e não dos próprios interesses. Era uma senhora sulista da velha guarda com a etiqueta correspondente. Bonita ela não era, mas era inesquecível. Ela sempre foi um membro da geração do agora. Nunca olhou para trás, sempre maquinava o futuro, mesmo quando as enfermidades da idade tentavam pegá-la. Embora os últimos anos tenham sido desagradáveis, com dores e outras questões físicas, ela nunca mencionava isso. Os desapontamentos e as dores que a vida tinha lhe dado nunca eram discutidos. Ela foi uma líder da vida e das pessoas até o fim. Antes que eu a conhecesse, não podia entender por que a família dela falava dela com tanta afeição. Quando a conheci, compreendi perfeitamente. Então, aqui ela deixando claro que não tem a ver com idade nem com beleza. Charme, na verdade, eu acredito que seja atitude realmente, é aquela coisa da harmonia e do equilíbrio, daquilo que a gente é de verdade internamente e aquilo que a gente mostra para o mundo. Ou seja, charme é quando a gente sai sem máscara. E eu acredito aqui, quando ela diz que ela não reclamava, é uma coisa também importante de saber se a gente não está reclamando por fora, mas está se corroendo por dentro, que aí também o que vai passar não é essa beleza charmosa, como ela está dizendo. Há que se haver essa harmonia daquilo que a gente está pensando e daquilo que a gente está dizendo e daquilo que a gente está fazendo, acredito. Outro encantador era um senhor de 78 anos. Em um dia frio, fui chamada ao hospital onde ele estava em observação. Minha programação estava tão lotada na época que eu me sentia cansada e deprimida. Porém, no instante em que entrei no quarto, ele começou a contar todas as experiências engraçadas que tinha vivido no hospital e eu imediatamente comecei a me sentir melhor. Quando a visita acabou, me sentia no topo do mundo de novo e graças ao paciente. Admirei-me do charme daquele homem. Era um homem maduro e apreciava cada minuto da vida. Acredito que no caso desse senhor, o que ele mostra ele deve ter feito o que ele veio fazer, ele deve ter vivido para ser o melhor que ele podia ser, ele deve ter vivido sempre pensando no todo. Ele deve ter vivido com esse pensamento filosófico, como diz a professora Lúcia Helena, sabendo que as diferenças são salutares, sabendo que tudo tem polo, para haver escuridão tem que haver luz, sabendo que nós estamos na terceira dimensão, onde há isso, que nós viemos experimentar, apesar de sermos luz, nós viemos experimentar como é experimentar luz e trevas, nós viemos para ser o melhor que nós podemos ser como seres humanos. Enquanto estamos aqui, com certeza a gente vai ter altos e baixos, porque se a gente já tivesse realmente totalmente iluminado, não seria mais aqui o nosso lugar, a menos que a gente fosse um voluntário da luz, como tantos grandes que passam, que vêm para nos ensinar. Então, acredito que é isso que deixa uma pessoa que, quando chega nessa idade, na maturidade, ela está plena, ela está com o corpo dela transbordando tanto que ela pode até transformar uma pessoa que está bem mais jovem em uma pastora, uma pessoa que teria
na verdade teria que ter ido lá para ajudá-lo, foi ele que acabou ajudando. Aí ela saiu refeita depois da conversa com ele, que estava no hospital. Mencionei no capítulo 11, que fala sobre o amor, quando uma professora pediu aos alunos adolescentes que escrevessem quais eram os maiores problemas da vida deles. As respostas anônimas indicaram que o desejo básico era mais harmonia nas experiências de vida, especificamente nos relacionamentos. Então, o desejo pela harmonia do charme não pertence a nenhum grupo em particular. Pessoas de todas as idades anseiam por isso, e as muitas qualidades do charme podem ser desenvolvidas durante toda a vida. O charme é inato e paga grandes dividendos. Quando penso no passado e nas milhares de pessoas que conheci, desejaria ter conhecido mais daquelas que irradiam o verdadeiro charme, sincero e genuíno. Embora muitos de nós sintam que o charme aparece apenas em pequenas doses em nossas vidas e que pareça ser uma qualidade rara, isso não tem que continuar assim. O charme não é uma qualidade que apenas alguns recebem ao nascer, como muitos de nós fomos ensinados a acreditar. Não, o charme é inato, dentro de cada um de nós, estando apenas à espera para ser desenvolvido. Ele, como a beleza, está nos olhos de quem o tem. Assim, seu desenvolvimento pode tomar uma forma diferente para cada um. Dos meus estudos sobre o assunto, sinto que há 3 níveis em que o charme pode ser desenvolvido, expresso e apreciado. Primeiro, espiritual, segundo, mental e emocional e terceiro, físico. Outra vez aí, então, a comprovação de que o charme é um pacote e que, como neurônios, todos nós fomos agraciados com. O que é mais óbvio, né? Se nós temos todos a mesma essência, seria impossível que um tivesse uma coisa tão incrível dessa, uma qualidade, um atributo, se a gente pode chamar assim, tão positivo, tão grande desse, que o outro não tivesse, não é? Primeiro nível, o charme espiritual. Um expert internacionalmente conhecida certa vez disse: o charme real vem de dentro, é uma irradiação, um brilho interno. O charme espiritual é desenvolvido pela prática diária de quietude, reflexão, oração, meditação e estudos edificantes. Uma vez visitei um grupo de pessoas que havia conhecido muitos anos antes. Embora antes fossem líderes cultos e abastados da comunidade, dessa vez pareceram totalmente sem graça, chatos e monótonos até. Quando refleti sobre isso, percebi em pouco tempo a razão. Durante muitos anos, depois que os conheci, fiquei imersa no trabalho espiritual, tendo contato diário com pessoas que oram, irradiando algo diferente das que não o fazem. Esses antigos conhecidos não faziam parte dessa fase da minha vida. Eles não investiam tempo diário na prática de oração, meditação e estudos inspiradores, e eu pude sentir isso. Meu contato com eles lembrou-me de que não há nada mais sem graça que uma pessoa que não ora. A prática diária de desenvolvimento espiritual dá ao indivíduo um poder atraente, magnético, um charme místico que ninguém mais possui. Como um certo policial nova-iorquino que ia à missa todas as manhãs. Aprendi com ele que o brilho espiritual interior tem um charme próprio. Nas muitas palestras que dei em igrejas de várias denominações, descobri que ao entrar em uma igreja eu quase sempre podia dizer se nela havia um ministro, um grupo ou líderes que praticavam a oração. Quando havia, dali irradiava uma atmosfera harmoniosa, elétrica, feliz. Ao contrário, as igrejas com um perfil mais comercial não eram tão abençoadas. Frequentemente pareciam frias, sem vida e com tendência a problemas. A oração, a meditação e o estudo inspirador estão entre os modos mais rápidos e mais permanentemente satisfatórios de desenvolver o brilho interior, a irradiação interna associada ao charme espiritual.
lares, negócios, igrejas e outras atmosferas podem refletir o benefício do charme espiritual, assim como as pessoas. Aqui então ela fala de oração, meditação, e a gente já viu ali quando ela falava sobre oração, aquela frase que diz que a meditação poderia transformar o tolo em sábio, mas que isso não acontece porque o tolo não medita. E aqui também, quando ela fala em oração, eu acredito que há várias formas de oração, aquela no interior, aquela em grupo, e aquela quando é uma oração, quando você está com o seu coração transbordando, você está realmente tranquilo, você está cantando uma linda canção, você está observando um pássaro cantando, uma criança, um cachorrinho, uma coisa, sabe, a natureza grandiosa. Eu me lembro quando eu era criança que sempre se contava essa história que quando Jesus Cristo andava pelo mundo, ele passou assim e ele viu uma senhora ajoelhada, rezando, com o texto na mão, rezando, e ele passou e viu, ele falou assim, amaldiçoada seja você. E ele passou e viu uma moça sentada num balanço, balançando e cantando alegremente. Ele disse, você tem a minha bênção. O que eu não acredito, não sei, é história com E. Então, eu não acredito como poderia ser isso, mas eu acredito que serve para ilustrar que o que Deus vê é nosso coração. Nosso coração, se a gente está repetindo ali orações, mas nosso coração está cheio de rancor, de raiva, de pensamentos tristes, de escuridão, então eu acredito que seja isso. Tá bom, gente? Ainda ela vai falar aqui sobre os outros tipos de charme, tá? Mas eu deixo então para o próximo vídeo, onde ela fala que o charme espiritual tem um poder próspero. Vamos ver lá então o que é que ela diz sobre isso, né? Eu então agradeço vocês por terem vindo aqui comigo. Me desculpo porque eu falei tanto aí no início e esqueci de abrir com aquele nosso mantra sagrado, que ela diz que há pó de ouro no ar, para mim, para você e para todos. E que à medida que a gente então observa e mantém pensamentos prósperos, decidida e deliberadamente, a gente começa a assimilar esse pó de ouro. E a partir disso a gente começa a experienciar os resultados dourados. Por quê? Porque a partir de agora tudo e todos nos fazem prosperar e nós fazemos prosperar tudo e a todos. Tá bom, gente? Tomara que até o final desse livro ele tenha realmente contaminado toda a nossa vida com o charme, com esse pacote todo, que a gente tenha nosso mental livre de pensamentos negativos, livre de memória de dor e limitação, livre de crenças limitantes, para que a gente assim possa então estar irradiando esse charme e estar abertos para co-criar com Deus a vida plena e abundante em todos os setores que Ele está sonhando para a gente. Tá bom? Então fica aqui esse meu desejo. Muito obrigada por terem vindo comigo até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!